Olá, gente. Mais uma vez eu estou por aqui e eu quero deixar uma palavra para o teu coração para esse dia. E o título da ministração de hoje é Em Tempo de Angústia, tá bom? E o nosso texto tá em Mateus 8, 24. E ele fala assim, vamos começar. E eis que sobreveio, Mateus 8, 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. No 25 fala assim: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E no 26 fala assim: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Amém? Então, gente, em tempos de angústia, né, a gente precisa saber se posicionar em Deus. Né? Às vezes, a gente passa por situações que muitas vezes querem até nos privar de orar. Eu já passei por momentos na minha vida onde eu só me ajoelhava e as lágrimas caíam do meu rosto, ou então eu só me ajoelhava e eu não falava nada. Mas também teve momentos em que eu me ajoelhei e eu orei. Teve momentos que eu me ajoelhei e eu clamei, e eu pedi por socorro. Então, nesse momento de angústia, é como a gente acabou de ler aqui a história. Os discípulos de Jesus estavam no barco, né? E ali, de repente, veio uma grande tempestade. E muitas vezes a nossa vida é dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Né? Às vezes a gente está ali e às vezes sobrevém alguma situação, uma doença, né? O desemprego, né? Uma situação difícil financeira, uma situação difícil com filhos, com o esposo, de repente uma situação de adultério. Então são tantas situações que sobrevêm, né, sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica sem saber, né, assim, vem aquele desespero, e às vezes a gente se desespera ao ponto, né, da gente querer deixar tudo, querer abandonar. Mas a gente precisa entender que é nessas horas que a gente precisa correr para Jesus, buscar a presença do Senhor, assim como os discípulos fizeram. Eles acordaram Jesus. Olha só que interessante, né? Tava acontecendo a tempestade e Jesus estava dormindo. Olha só, né? Jesus estava dormindo na tempestade. Quantas vezes você não vê, principalmente nos evangelhos, né, no caso, Jesus ali no meio da multidão, e Jesus ali muitas vezes até nem dormia, né? Em certos momentos você observa lendo, né, a Bíblia e os evangelhos. Você observa ele curando, né? Ele restaurando, ele libertando, e em poucos momentos você vê assim na passagem dizer assim, e Jesus dormia, né? Bem poucos. Tem até uma passagem que ele fala bem assim que ele não tem onde repousar a cabeça. Olha só. Mas você vê nessa passagem da tempestade,
né, de uma situação ali que os discípulos estão vivenciando difícil, onde eles chegam a se desesperar, né? E aí Jesus está dormindo, né? Interessante, né? Jesus dorme, assim, você vê Jesus dormir na tempestade, né? Você não vê Jesus dormir num milagre né, de pães, né? Tanto, né, com tantas pessoas ali, Jesus multiplicando pão e peixe. Você não vê ali, Jesus depois de multiplicar o pão, os pães e os peixes foi dormir, né? Não, não é assim a passagem, né? Mas você vê Jesus dormir em uma tempestade, né? Então é para gente observar isso, atentar para isso, que se assim como ele dormia naquela tempestade, a gente também pode dormir. Mas assim, dormir no sentido de chamar também a presença dele, né? De dizer, Senhor, se eu não estou conseguindo dormir nessa tempestade, que no caso dos discípulos não conseguiam dormir, mas chamar Jesus, tanto é que Jesus, o que Jesus fala para eles, né? Porque sois tímidos, né? Ele diz assim, ó, porque sois tímidos, homens de pequena fé, né? Porque sois tímidos, porque vocês estão com medo, se eu estou aqui, né? Se o filho do dono está aqui, né? O dono de tudo está aqui com vocês. Então que a gente saiba se posicionar em momentos difíceis, buscando a presença de Deus. Primeiro, olha só, a gente precisa entender, está passando por uma situação difícil? Primeiro, o que eu tenho que analisar? Deus me trouxe aqui. Eu estou passando essa situação, é por sua vontade que estou assim, né? São perguntas que a gente deve fazer em situações difíceis. Deus me trouxe aqui, é por sua vontade que estou assim, né? E aí, o que eu preciso também fazer após isso? Descansar. Eu preciso descansar, eu preciso aprender a orar, a entregar aquela situação que eu estou passando para Deus e descansar. A seguir, Ele me guardará em seu amor e me dará graça nesta provação para eu agir como seu filho. Porque quando a gente ora, quando a gente entrega, o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá ferramentas para que a gente venha lidar com aquela situação. Depois, Ele fará desta provação uma bênção, ensinando-me o que desejar que eu aprenda, e operando em mim a graça que Ele pretende conceder. Amém? E assim, eu estou aqui por determinação de Deus, guardado por Ele, sob a sua instrução durante o seu tempo. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Né? Mas assim, eu entender que Deus está no controle, que Deus está me guardando, que Deus vai me instruir, como eu falei, né? Vai me conduzir, me direcionar, para que eu venha saber lidar com aquela situação. E por último, no seu tempo perfeito, Ele pode me restaurar. Como e quando Ele sabe. Porque muitas vezes queremos a solução imediata, a correção rápida, mas algumas coisas não podem ser eliminadas tão facilmente. Elas só podem ser aceitas. Deus nos guardará em seu amor, por sua graça. Podemos descansar nele.
Então, que a gente venha, em tempos de angústia, em tempos difíceis, saber se posicionar em oração, buscando a face do Senhor. Ah, eu não consigo orar. Irmão, se ajoelha, chora para Deus. A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. A Bíblia diz também, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. A questão é, você precisa saber se posicionar. Não é você chorar de qualquer jeito, é você chorar para Deus. É você colocar aquela situação diante de Deus. É você deixar Ele te conduzir. É você deixar que a vontade dEle prevaleça. Eu vou contar aqui um breve testemunho. Há um tempo atrás, acho que faz uns 2, 3 anos, por aí assim, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrava uma senhora. Me mostrava a casa dessa senhora. E ali no sonho, Deus falava comigo. E Deus me pedia para ir até a casa dela. Porque essa mulher estava doente. E Deus pedia para que eu orasse em cima dela. Né? Orasse na casa dela, orasse por ela. Então, aí tá, eu acordei. E aí eu fiquei com aquele sonho. E aí eu fiquei sabendo, no outro dia, que havia uma senhora, uma vizinha, que estava doente, com câncer. E aí, na mesma hora que me falaram isso, né, eu lembrei do sonho. Foi automático, né? Então eu digo, é essa senhora. Deus me mostrou a casa dessa senhora. E eu não hesitei, eu fui lá mesmo na casa dela. Obedeci ali a voz do Espírito, fui lá. Perguntei dela se ela gostaria que nós fizéssemos uma campanha de oração ali de 7 dias. E ela disse que sim. E lá foi feita uma campanha, que é chamada até a campanha Happy Family. E lá nós fizemos a campanha, e nos 7 dias de oração, né, foram dias assim tremendos, abençoados com ela, com a família. Ela estava ali realmente no processo de câncer, de quimioterapia, né, e toda uma situação. E nós ali naqueles dias oramos por cura, né, para que Deus viesse curá-la. Naqueles dias ela veio a aceitar Jesus também, né, para a honra e glória do Senhor. Porém, todavia, após a campanha, passado umas 2 semanas, ela veio a falecer. E eu entendi. E aí, né, tá, quando eu soube do falecimento dela, eu perguntei do Senhor, né? De Senhor, mas eu pensei que o Senhor fosse curar ela. E aí o Espírito Santo me falou. E o Espírito Santo falou, eu estava preparando ela para ela vir comigo, para levar ela. Então aquilo, nossa, aquilo, eu fiquei assim, tão impressionada com a obra de Deus, né, na vida daquela mulher. Porque assim, o Espírito Santo preparou ela para estar com ele. Né? O propósito de Deus naquela campanha era salvar ela. Né? E foi algo assim tremendo. Né? E ela estava vivendo um tempo de angústia, passando por uma situação muito difícil, né? Não só ela, mas a família toda, né? E ali a gente viu, e ali debaixo de oração, gente, fizemos uma campanha, fomos para Deus, oramos, buscamos, porém o que prevaleceu foi a vontade do Senhor. E ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Deus queria algo maior do que curar, mas salvar a vida dela. Né? E então que a gente venha entender isso e buscar no Senhor, amém? Saber, como eu já repeti várias vezes, ter uma posição diante desses momentos de angústias que a gente passa. Eu já passei por muitos momentos assim, de desertos mesmo, mas eu sempre soube me posicionar em Deus, né? Assim, buscando, orando. Teve tempos aí que eu fiquei muito tempo assim, desempregada, e eu me derramava em Deus, ia orar, ia ler Bíblia, sabe? Ia fazer estudo bíblico, ia, assim, gente, eu tenho cadernos e cadernos de oração que eu escrevia.
tenho diários de oração, entende? Então é a gente saber se posicionar em Deus, saber buscar a presença do Senhor, né? No tempo de angústia, no tempo de fartura, no tempo de escassez, sabe? É a gente saber se posicionar. É como Paulo diz: eu aprendi a viver contente, eu aprendi a orar, a buscar a Deus em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez. Então é a gente aprender a buscar em Deus. Amém? A descansar em Deus, a chamar a presença de Deus em todo o tempo, em todo momento. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para passar para ti, tá bom? Nesse dia. E assim, que Deus te abençoe. Shalom, graça e paz. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Amém.